Salve, salve galera, eu sou Luciano Martins. Estou chegando com mais uma aula de matemática para a turma do sexto ano. Hoje com o tema multiplicação. Tenho aqui o nosso primeiro questionamento. Quando usamos multiplicação? Então a multiplicação ela é utilizada em 4 situações: para adicionar parcelas iguais, para contar elementos em organização retangular, para saber quantas combinações e como ideia de proporcionalidade. Vejamos isso na prática nos exemplos a seguir. Então tem aqui o nosso primeiro exemplo. Leandro trabalha em uma quitanda e organizou algumas laranjas em grupos com 4 elementos, formando ao todo 6 grupos. Quantas laranjas Leandro organizou dessa forma? Então vocês podem perceber aqui pela ilustração que o Leandro fez, que está bem arrumado, ou seja, ele colocou aqui 6 grupos e em cada grupo ele colocou 4 laranjas. Então a gente chega à conclusão que aqui nós temos parcelas iguais. Então aqui nós temos 4 mais 4 mais 4 mais 4 e mais 4. Vamos colocar isso na prática e solucionar o problema. Então, solucionando esse problema aqui, eu tenho 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 e mais 4, que é igual a quanto? 24 laranjas. Só que aqui vocês perceberam que eu resolvi a questão utilizando a adição. E o meu propósito hoje é mostrar para vocês como resolver utilizando multiplicação quando temos parcelas iguais. Então vocês perceberam aqui que todas as minhas parcelas eram iguais. Eu tinha 4 mais 4 mais 4. O 4 se repetiu 6 vezes, ou seja, os 6 grupos que o Leandro organizou. Então, toda vez que vocês tiverem parcelas iguais, vocês podem estar substituindo por uma multiplicação. Então, você vai pegar a quantidade de elementos que está em cada grupo, que é 4, e vai usar vezes o número de grupos, que foi 6 grupos. 4 vezes 6 é igual a 24 laranjas. E aí a gente chega à conclusão que na multiplicação, com certeza, é bem mais rápido para estar resolvendo. Lembrando, se você quiser primeiro colocar os grupos e depois os elementos de cada grupo, também não tem problema. Se eu colocar aqui, ó, 6 vezes 4, também vai ser igual a 24. Ou seja, 24 laranjas. Porque a ordem dos fatores, quem é os fatores aqui? Nessa primeira o fator é 4 e 6, e aqui é 6 e 4. A ordem dos fatores não altera o produto na multiplicação. Então tá aí, quando temos parcelas iguais, podemos utilizar a multiplicação. Temos aqui o nosso primeiro exemplo resolvido. Vamos passar e ver novos exemplos. Eu volto aqui para mostrar para vocês que agora nós vamos trabalhar uma situação onde vamos contar elementos em uma organização retangular. Então, toda vez que você contar elementos em uma organização retangular, você pode estar utilizando a multiplicação. Por exemplo, quando você conta a cerâmica do seu quarto, que provavelmente é retangular, não precisa você contar peça por peça. Basta a gente utilizar um processo simples, como eu vou mostrar aqui nessa questão que aparece aqui. Ó, veja como o professor de educação física organizou seus alunos para a demonstração de ginástica. Então aqui eu tenho a demonstração. Ele colocou os alunos em linhas e em colunas, bem organizado. Qual a organização que aparece aqui? Uma organização retangular.
e pergunta para vocês quantos alunos vão participar da demonstração. Então, nesse questionamento aqui, não será necessário você estar contando bolinha por bolinha, porque quando você bate o seu olho na questão, você vê que a organização é retangular e que está perfeitamente organizado. Ou seja, a mesma quantidade de alunos eu tenho em todas as linhas. O mesmo vale para as colunas. Então, toda vez que você tiver uma organização retangular, você pode fazer isso através da multiplicação. Então, bastava você vir aqui e contar uma única vez os alunos que se encontram na linha. Então, você vai contar aqui quantos alunos tem em uma linha, já que todas as linhas são iguais. Então, você conta aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, tenho 9 alunos na linha. Então, é 9 vezes... Eu vou contar agora os alunos da coluna. Não vou contar todas as colunas, vou contar apenas uma coluna. Então, eu tenho quantos alunos nessa coluna? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 alunos. 9 vezes 6 é igual a 54 alunos. Tá aí a resolução. Lembrando que se você inverter e colocar 6 vezes 9, 6 vezes 9 também é 54. Ou seja, se eu quiser pegar primeiro a coluna, que aqui eu peguei primeiro a linha, mas se eu quiser pegar a coluna, também não ia alterar a minha resposta. Por quê? Porque a ordem dos fatores não altera o produto. Então, nós vimos aqui quando temos uma organização retangular. Vamos voltar e ver agora quando queremos saber quantas combinações. Então, nós vamos um exemplo de combinações. Eu vou pegar como exemplo essa questão do Pedro. Pedro está escolhendo uma bola de sorvete com um tipo de cobertura, mas opções são muitas. De quantas maneiras diferentes Pedro pode montar seu sorvete? Então, vocês podem perceber aqui que nessa situação eu tenho sabor. Quais são as opções de sabor do sorvete do Pedro? Coco, abacaxi, flocos e creme. E as opções de cobertura? Caramelo, chocolate e morango. Então aqui você já vai perceber que aqui o Pedro pode combinar. Ele é quem vai escolher a sua combinação. Ele pode escolher coco com caramelo. Se ele não quiser, ele pode escolher abacaxi com caramelo. Ele pode escolher coco com chocolate. Então, depende da escolha que o Pedro vai fazer. Então, a minha pergunta aqui, de quantas maneiras diferentes Pedro pode montar o seu sorvete? Então, qual é o raciocínio que vocês vão fazer aqui? Pegar quais são as opções que o Pedro tem. Então, o Pedro ele tem a opção do sorvete, que são quantas opções para o sorvete? São 4 opções. Então, vamos representar aqui 4 opções de sorvete. 4 opções de sorvete. Ele também tem o que? 3 opções para cobertura. Então, ele tem aqui 3 opções de cobertura. Então, como é que o Pedro pode montar? Vamos descobrir agora. Toda vez que a gente for fazer combinações, nós podemos utilizar a multiplicação. É só fazer aqui a operação de multiplicação. 4 vezes 3, que é igual a quem? A 12 combinações. Tá aí a resolução da questão. Então, eu combinei os 4 sorvetes, que era quem? Coco, abacaxi, flocos e creme, com as suas opções de cobertura, caramelo, chocolate e morango. A gente chegou à conclusão que vai obter 12 combinações possíveis. Lembrando
que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, se você quiser colocar aqui, primeira cobertura, 3 vezes 4, também é igual a 12. E não estaria errado, estaria correto da mesma forma. Certo, pessoal? Então, se você agora tem dúvida e quer ter certeza que está correto, como aqui é pouca coisa, a gente pode ir na mão, na força bruta, como dizem. Mas não aconselho ninguém fazer isso na força bruta. Então, se fosse na força bruta, você pode perceber aqui, ó. Vamos ver as combinações, como pode chegar a 12. Coco e caramelo 1, coco e chocolate 2, coco e morango 3. Abacaxi e caramelo já foram 4. Abacaxi e chocolate 5. Abacaxi e morango 6 combinações. Floco com caramelo 7. Floco com creme 8. Floco com morango 9. Creme com caramelo 10. Creme com chocolate 11. E creme com morango 12. Ou seja, ele podia escolher 12 opções diferentes. Tá aí, pessoal, mais uma questão resolvida. Nós vamos ficar por aqui. Eu vou ficar devendo para vocês a ideia de proporcionalidade, mas numa próxima aula eu estarei explicando. Até lá, fiquem todos com Deus.